Olá, tudo bem? Nós somos do canal Meu Mundo Autista, meu nome é Alexandre Soledade, sou administrador do grupo, canal, comunidade Meu Mundo Autista. E nessa nossa nova ideia, nessa plataforma de trabalho em que a gente tenta levar para você a informação, diversos assuntos têm chegado até a gente para que a gente pudesse, de certa forma, compilar ou administrar para poder chegar a todos. Porque sabe que nem todo mundo consegue pegar um texto muito pesado e interpretar. Então, o Meu Mundo Autista tenta fazer o possível para que seja acessível para todo mundo. Haja visto, boa parte da nossa população e do nosso público tem dificuldade de ter acesso à informação, dificuldade de acesso à leitura e assim por diante. Então, a gente tenta fazer o possível. E hoje a gente gostaria de conversar sobre um assunto que, por vezes, tira a gente do sério. E aí a gente passa muita irritação, que são as diversas bandeiras e interesses ligados ao autismo. E esse assunto eu preciso conversar com vocês de uma forma bem tranquila, para que a gente possa entender que aqui não está somente o Alexandre, proprietário de um canal, que de repente está queimando o filme de alguém. Na verdade, a gente não vai fazer isso, mas a gente deixa para que vocês tirem as conclusões. Primeira coisa, o autismo ele tem uma bandeira, e nessa bandeira está o autista. Tudo aquilo que está fora dessa bandeira a gente questiona. Então, por vezes, nós percebemos que se fala de tudo em vários canais, usam a internet, usam, no caso o YouTube, usam os diversos canais para se autopromover. Então vira uma autopromoção espetacular. E na verdade você não consegue ver o autismo, você não vê o autista, você vê simplesmente um profissional, uma empresa querendo se autopromover com aquela mensagem. Então, quando nós falamos que isso irrita bastante, é porque a gente perde um tempo danado filtrando as coisas que de repente poderiam ser levadas ao público, a informação que esse público precisa, que muitas vezes já está agoniado de escutar tantas coisas, e aí nós conseguimos perceber que muita gente olha para o autismo como nicho comercial. O que seria isso? Proposta de trabalho. Então, quando alguém chega próximo de você, um profissional liberal, e oferta para ti uma ajuda, então entenda, eu estou te ofertando uma ajuda. Se a ajuda não envolve recurso financeiro. Se você me pergunta algo, eu te devolvo uma resposta e te ofereço essa resposta de forma simples e porque eu quero te ajudar, então simplesmente eu estou fazendo uma devolutiva em prol de alguma causa. Mas quando eu te procuro e te cobro por alguma coisa, ponto. Será que o foco desse trabalho era o autismo? Então por isso que esse é um dos motivos que a gente tenta combater dentro da rede social, dentro do nosso grupo. Os outros grupos muitas vezes tentam fazer, mas confesso para vocês que é muito difícil de tentar filtrar aquelas pessoas que têm interesse dúbio sobre o autismo. E aí se enquadram aquelas pessoas que nesse momento são candidatas a alguma coisa, entre aquelas pessoas que de repente querem te vender uma facilidade para que você consiga um benefício que você tem direito, e aí entram diversos outros profissionais que apresentam para vocês facilidades, mas por trás está aqui o que eles querem: dinheiro. Então, não somos contra de forma alguma. Eu sou profissional. Então, a gente lida e sustenta a nossa vida, a nossa casa e os nossos luxos, inclusive as terapias dos nossos filhos, com aquilo que nós recebemos. Mas não utilizar os espaços dessa forma é o que nós combatemos. Então, é preciso deixar claro. Tudo bem? Essa autopromoção nós tentamos fazer o possível para combater, pelo menos no ambiente nosso. Segunda situação, são aquelas pessoas que levantam bandeiras do autismo, em que o autismo se resume a uma casa de apoio. É válido? Nossa, é espetacular. Existe um grupo, uma comunidade gigantesca na internet que deseja que seja pulverizado pelo Brasil inteiro
casas de apoio, casas em que você possa levar o seu filho e lá ele tenha recurso terapêutico, que ele possa receber o acompanhamento e ao mesmo tempo ele tenha a escola. É uma ideia fantástica, é uma ideia que foi construída desde acho que 2012. Aqui eu vou colocar a lei que criou essa ideia de uma luta de uma mãe. Uma mãe que de repente falou o seguinte: eu tenho que lutar pelos direitos do meu filho. E partindo dela, novas leis foram acontecendo em 2012 também, em 2015. E essas leis foram fazendo com que nós ganhássemos o direito de cobrar alguma coisa. Então, graças a essas lutas, que por isso que eu falo que não é uma causa perdida, é que a gente percebe que muita coisa a gente ganhou. Só que a bandeira do autismo não vai parar aí. Se nós tivéssemos o Brasil inteiro casas de apoio, casas que tivessem casas escolas, clínicas escolas, não resolveria o problema do bullying na escola dos nossos filhos. Não resolveria aquela dificuldade que a gente tem de levar nossos filhos a um ambiente, a um shopping, a um cinema, porque ele não é adaptado. Então, essa é uma das bandeiras. Então é importante deixar claro que o autismo permite que nós tenhamos várias bandeiras de atuação e não somente uma bandeira. Agora, não é uma crítica de forma nenhuma. A gente deseja sucesso para quem está lutando, porque vocês lutando, nós também embarcamos na sua luta. Mas ela não é a única luta do autismo, porque uma coisa que a gente precisa perceber nessa luta, nessa batalha, os autistas crescem. Uma hora eles deixam de ser crianças e adolescentes e viram adultos. E aí? E a partir daí, qual é a política pública de inclusão que de fato existe? Já temos muita gente brigando pelas clínicas e escolas. Vamos abraçar as ideias, vamos ajudá-los a virar isso realidade. Nossos filhos têm muito a ganhar com isso. Mas nós temos outras bandeiras, entre elas a vencer o preconceito que faz com que nossos filhos não tenham acesso e inclusão à sociedade. E nossos filhos vão ficar adultos. Meu filho mais velho tem 15 anos, Asperger. A minha filha mais nova tem 9. Então, quer dizer, também TEA. Então, eu preciso trabalhar com muito afinco para que quando ele chegue na fase adulta, em que eu não esteja mais presente, eles possam ter todos os direitos assegurados. E ele não vai ficar na escola para sempre. Tudo bem? E um terceiro viés são aquelas pessoas que, por vezes, entenderam que o autismo passou a ser uma fonte de renda, de emprego e renda. Entendemos perfeitamente, porque a partir do momento que você descobre o autismo na sua casa, na sua vida, muitas vezes você não tem outra solução a não ser deixar o emprego. E aí você fica a dedicação exclusiva a seus filhos, aos nossos filhos. E aí você precisa manter a renda. Porque dificilmente, por causa daquele problema que eu falei no item 2, em que a sociedade não está preparada para aceitar o autismo, os pais e mães, principalmente as mães, precisam largar os seus empregos e ficar exclusivamente trabalhando em casa. E em casa se trabalha pra caramba. Então quem fala que não trabalha em casa é mentiroso. Uma mulher que está em casa trabalha muito. E muitas vezes essa mulher que está em casa, trabalhando em casa, cuidando dos seus filhos, ela provavelmente, como diz o IBGE, ela é a rainha, ela é chefe daquele lar. Porque o cara que fez o filho foi embora, em boa parte dos casos. Então, quando você percebe que uma mãe, de repente, transforma a situação do autismo em fonte de renda, a gente olha assim e fica, será que ela está usando o autismo? Talvez não, talvez sim. A gente percebe quando algumas pessoas pegam o autismo e transformam o autismo numa coisa que é de disseminação da informação. Então você apresenta seus filhos o tempo inteiro para a sociedade e você fala, aqui ó, esse é o autismo, eu quero jogar a marca do autismo, eu quero jogar... Então você faz um bem tremendo para o autismo. Então, se você faz esse tipo de projeto de sua vida, em que você faz camiseta, faz broche, você faz anel, você faz diversas coisas que levam as pessoas a enxergar que existe autista, caramba, tu fez a coisa certa. Mas a partir do momento que você pega o material escolar ou pedagógico e você tenta monetarizar esse material e você tenta vender esse material como se fosse para uma pessoa autista, e que na verdade não é para uma criança autista, e sim para uma criança normotípica, então você está enganando as pessoas. Então presta bem atenção,
nesses 3 casos em que a gente precisa mudar o conceito. Quando a gente fala para todo mundo assim, ó, gente, vamos levar a sério o autismo? Vamos levar a sério o autismo. E aí? Você entendeu onde eu quero chegar? São várias bandeiras. Tem muita gente trabalhando na área do autismo, mas será que todo mundo está interessado no autista? Se você compreendeu o que eu disse, curte fazendo um favor, curte o canal, clica nesse sino para te receber notificação. A gente tem o maior interesse que esses vídeos, se te interessou, se não te interessou, tudo bem. É um direito que a gente apresenta para todo mundo e fala o seguinte, olha, se você não gostou, não curte. Mas se você entendeu, se isso fala o que você estava pensando, gente, então clica e curte. Porque aí, na hora que alguém fizer uma busca no YouTube sobre um assunto, vai encontrar o que a gente falou. Tudo bem? Então, e agora? O que eu tenho que fazer? Levantar minha bandeira. Tá joia? Até a próxima.